Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Muito bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meu irmão e minha irmã. O evangelho que nos é apresentado no dia de hoje é o mesmo do último sábado. O texto começa dizendo que enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Jesus não interrompe a sua missão junto àqueles que o Pai lhe confiara para atender os seus familiares. Provavelmente ele já sabia a razão pela qual eles estavam à sua procura. Segundo o Evangelho de Marcos 3, 20 e 21, os familiares de Jesus foram à sua procura para detê-lo, pois diziam que Jesus estava fora de si. É compreensível a preocupação dos familiares de Jesus, afinal, como não estranhar aquela mudança radical de Jesus? Ele, que antes era um jovem pacato, passou a ser visto sempre cercado por multidões, se misturando com prostitutas e cobradores de impostos. Até então, seus familiares não tinham uma clareza sobre a missão de Jesus, sobre o caminho que ele haveria de percorrer em obediência ao Pai. Até mesmo a sua mãe não tinha essa clareza. Ela foi compreendendo aos poucos, passo a passo, à medida em que os fatos iam acontecendo, e ela ia associando-os com as revelações do anjo, na Anunciação e com a profecia de Simeão, por ocasião da apresentação de Jesus ao templo. Assim que Jesus assume a missão que o Pai lhe confiara, é natural que houvesse um certo rompimento dele com a sua família de sangue, porque a partir de então, ele se ocuparia com as coisas do Pai. Algo semelhante a um jovem que sai de casa ou para abraçar o matrimônio ou o sacerdócio. Para muitos, a atitude de Jesus descrita neste evangelho soa como um desprezo dele para com a sua mãe, o que não corresponde com a verdade, pois Jesus não desfez de sua mãe, ele apenas coloca a vontade do Pai antes de tudo. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com estas palavras, Jesus não desconsiderou a sua mãe, pelo contrário, a elevou, pois ninguém mais do que ela fazia a vontade de Deus. Maria se colocou como serva de Deus desde o anúncio de que ela seria a mãe do Salvador. "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade." Sempre que deparamos com este evangelho, ficamos centrados na referência que Jesus faz de quem é a sua família, ou questionando se Maria teve ou não outros filhos. Com isso, deixamos de meditar a mensagem principal do evangelho, que é um convite a fazermos a vontade do nosso Pai do céu. Fazer a vontade do Pai é o único requisito que Jesus nos apresenta para fazermos parte da sua família. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno,
e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor, nosso Deus e Pai em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, amor que procede de vós e de Jesus, e através de Nossa Senhora e São José, se multiplicou e se estendeu até nós. Nos fez herdeiros por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós somos famílias de Deus, porque somos da família de Jesus, como Ele nos disse no Evangelho de hoje. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ensina-nos, Mãe, a vivenciarmos sabedoria e a experiência dos pequenos e simples, que nos movem à fé, quando, recorrendo à Senhora, o Filho atende. Amém. Meu irmão e minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.